Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais uma live, né? E essa semana, especialmente, estamos dando início às comemorações, né, da Semana de Atenção à Alergia Alimentar. Um assunto tão frequente, do nosso dia a dia, né? Dos profissionais que lidam com crianças em fase de desenvolvimento infantil e como nós, do Instituto de Desenvolvimento Infantil, que atuamos com crianças com desafios alimentares. Tá? Então, hoje eu tenho a grande honra, né, de convidar a doutora Renata Coco, uma referência em alergia alimentar. Ela que é alergista e imunologista, com experiência em alergia alimentar, né? Coordenadora científica do Departamento Científico da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, né? E professora da Faculdade de Medicina do Einstein. Né? Então eu vou chamá-la para que a gente possa ter um bate-papo gostoso, falar sobre os mitos, né, que envolvem a alergia alimentar e tirar as dúvidas do público que estiver aí. Então eu vou chamar aqui a minha querida Renata. Vamos esperar ela entrar. Estou esperando ela se conectar aqui. Olá! Olá, Patrícia! Que Oi, prazer estar aqui com você. Tudo bem? prazer todo meu. Eu fiquei muito feliz de ter dado certo a nossa agenda. Eu sei que você também tem uma agenda complexa aí. E que bom que Temos. deu certo. Era para Muito dar. Era para dar, sim. Há tempos que a gente já queria ter esse papo. Exato. Primeiro, eu queria te contar um pouquinho, né, da experiência que nós temos lá no Instituto, para que você possa nos ajudar, né? Qual é a nossa realidade? Nós recebemos, né, mães que chegam com uma história longa, comprida do início, né, da alimentação, né? E muitas vezes nós vamos ouvindo aquela história e falar, meu Deus, essa família percorreu mundos e fundos, deu tudo quanto era leite, essa mãe viveu de fotossíntese, às vezes a gente fala, né? E não era nada disso, ou era, confunde. Então, para a gente começar a nossa conversa, né? O que é alergia alimentar? Então, vamos lá. Vou tentar colocar numa linguagem assim que todo mundo, se forem pais, mães, médicos, fonoaudiologistas, todo mundo acho que vai entender. Alergia alimentar é uma reação adversa a algum tipo de alimento, mas que tem o comprometimento do sistema imunológico. Então, reação adversa pode ser até aquela pessoa que come um camarão estragado, por exemplo, e faz reação, porque tem relação com o alimento. Mas nem tudo que dá sintoma depois da ingestão é alergia. E alergia, hoje em dia, é um termo extremamente comum. Qualquer coisa é alergia. Qualquer coisa é alergia a leite, né? Assim, Uhum. muitos sintomas que a gente sabe que não tem essa relação é taxado como alergia a leite. Então, o que é de fato a alergia alimentar? É uma reação imunológica frente a uma proteína sempre, por isso que não existe alergia à lactose. É uma reação contra essa proteína que o sistema imunológico daquela criança, daquele indivíduo, reconhece aquela proteína como uma inimiga. E aí, como uma forma de se livrar daquele inimigo, ela produz uma série de reações que faz mal. E aí, o escopo de manifestações é muito amplo, variado e individual. Então, eu falo que a gente tem várias doenças com o mesmo nome. Apesar da prevalência das alergias alimentares estar de fato aumentando, e isso é uma questão do mundo, eu falo que é uma doença de vida moderna, a gente ainda vê muito mais superdiagnósticos, justamente por causa dessa confusão assim, entre os sintomas e essa supernotificação das alergias. Eu até falo assim, faz, sei lá, 20 e tantos anos que eu estou fazendo alergia alimentar e muito mais coloco de volta alimento no consultório do que tiro, por causa disso. Então, precisa sim, assim, de um olhar, precisa daquela anamnese, isso não substitui, assim, ainda não tivemos um Google, um Yahoo que substitua aquela anamnese criteriosa, que dura 1 hora, que é serviço de detetive mesmo.
para saber, será que aqueles sintomas de fato são alergias? E se forem alergias, será que é daquela forma mediada ou não mediada por IgE? Que isso vai fazer toda a diferença também quando a gente vai falar em exame laboratorial. Eu vou te explicar, então, ao nosso público, qual a diferença entre IgE mediada e não mediada? Vamos lá. É engraçado porque as mães que eu recebo, elas já vêm com tanta informação que elas já falam, né? Assim, meu filho é mediado por IgE, meu filho não é mediado por IgE. É. Então, basicamente, a IgE, que seria uma imunoglobulina, quando ela está presente, são aquelas reações mais imediatas. Então, ingeriu de segundos até 2 horas, aparecem os sintomas. E esses sintomas, eles podem ser variados, mas 90% deles acometem pele. Então, são as urticárias, né? Aquelas pápulas, aquelas lesões em alto relevo, avermelhadas, que coçam, que podem vir acompanhadas de inchaço de olhos, bocas, orelha. Pode levar um edema também das vias respiratórias, o tal do edema de Glott, né? E quando as questões são mais sistêmicas, é o que a gente chama de anafilaxia, que é o quadro mais grave delas. Elas são mais graves, elas são imediatas, elas têm alguns exames laboratoriais que podem nos ajudar quando eles são bem indicados e bem interpretados. E essa aí, então, é definida como a mediada por IgE. A não mediada por IgE, que são aquelas que são mediadas por linfócitos. Por que eu bato nessa tecla? Porque a IgG para alimento não tem papel algum. A gente sabe que tem, assim, uma procura ultimamente por um exame de IgG que colhe para dezenas de alimentos e um monte de gente sai por aí tirando um monte de alimento por causa desse exame que não serve para nada. Então, nesse outro extremo, são as não mediadas por IgE, que são aquelas de manifestação mais tardia, que demoram horas, dias, às vezes até semanas para se manifestarem, são basicamente do trato gastrointestinal. Então, são as crianças com refluxo, com diarreia, que pode ter sangue, pode haver perda de peso, a depender de onde tiver a manifestação principal, a inflamação principal, é que eu vou ter sintoma. Então, se tiver mais no esôfago, vai ser a criança que vomita, mesma coisa no estômago. No intestino, se tiver naquela região que é onde absorve nutriente, eu vou ter perda de peso e estatura. Se ela tiver um pouco mais para baixo, ela vai sangrar, que é a proctocolite. Então, para você ver quantas manifestações a gente tem com o mesmo nome, e o quanto que isso pode estar presente em diversas outras doenças. E é justamente por isso que vem a dúvida e que esse diagnóstico de alergia alimentar muitas vezes acaba sendo estabelecido equivocadamente. Muitas vezes, até no começo, parece confuso, porque a mãe, quando começa a contar a história, ela fala assim: o médico suspeitou de refluxo, aí deu remédio, não melhorou. Aí ele falou que era alergia, aí ele mandou eu começar a fazer uma dieta. Isso funciona de verdade? Como? Porque isso no dia a dia, né, no consultório, e pode acontecer. O médico suspeita de um refluxo, faz uma medicação para ver se consegue manter, né, até pelo quadro clínico da criança. E aí, às vezes, não melhora. Isso pode ser um caso, isso pode ser um suposto caso de alergia alimentar? Então, perfeita colocação, Patrícia, porque as alergias alimentares podem cursar como doença do refluxo gastroesofágico, alguns sintomas mais exacerbados, mas o contrário não é verdade. Não é toda a cólica, todo o refluxo que eu preciso pensar em alergia alimentar. Porque vamos combinar que todas as crianças, tem um número assim, 80% das crianças vão ter fisiologicamente cólicas e refluxo. Então, nesse primeiro momento, e como essas seriam aquelas não mediadas por IgE, que eu não tenho nenhum exame laboratorial para me ajudar nesse diagnóstico, eu preciso ver muito quais são os comemorativos daqueles sintomas. Geralmente, quando é alergia, os quadros são exacerbados. Não é uma cólica autolimitada, não é um refluxo que a criança vomita, sai aquele queijinho, né? Aquele cheirinho de azedo, mas que ela continua sorrindo, feliz. E muitas vezes, assim, um refluxo que pode ser fisiológico, mas é um pouco mais exacerbado, ele faz uma linha muito tênue entre o que é fisiológico de fato e o que passa a ser patológico. Então, nesse momento, a gente se perde muito, porque existe uma sobreposição de tempo aí. E às vezes, como prova terapêutica, essas mães que estão amamentando, por exemplo, exclusivamente, como tudo que elas comem é veiculado pelo leite materno,
A prova terapêutica seria retirar para ver se há melhora. Retirar qualquer coisa da mãe sem um apoio adequado, eu vou criar outro problema. Então, qualquer restrição que a gente faça, seja pela mãe ou pela criança, precisa ser muito bem monitorado, porque a gente leva a outros problemas, né? Essa restrição de forma preventiva da criança para evitar que ela tenha alergia alimentar é uma coisa que a gente pode falar até com mais tempo aí, mas assim, é extremamente equivocado, não se deve. Você sabe por quê? Porque depois só você sabe o que você vai lutar para fazer essa criança. Se aquele alimento não for introduzido na época certa, ela vai criar uma série de mecanismos de barreira, de paladar, de processos de deglutição, que eu não vou nem entrar no mérito, porque estou falando com a Patrícia Junqueira, obviamente, assim. Mas essa questão, assim, do retirar, ela pode ser feita, mas o que eu quero deixar, assim, de mensagem é: nem todo refluxo e cólica, eles são alergias. Se caso eu começo a questionar isso, essa dieta pode ser instituída, mas essa criança e essa mãe precisam ser muito bem acompanhadas. Essa mãe precisa, por exemplo, receber suplementação de cálcio a partir do momento que ela começa a tirar leite da dieta. E precisa ver o contexto mesmo, precisa ver se existem outros sintomas. Então, se tem um eczema, me mostra que essa criança tem um perfil atópico, eu tomo mais cuidado. Se tiver um irmãozinho que já foi alérgico, né, também eu vou olhar com outros olhos. E isso não tem um algoritmo certo, assim. Esse algoritmo tem várias flechinhas. Todas as crianças precisam ser avaliadas individualmente, porque não tem receita de bolo. Bom, então nessa primeira fase, o principal diagnóstico é o diagnóstico clínico e o olhar do profissional experiente para poder ir conseguindo, porque já uma vez que o exame não é suficiente, né, muitas vezes ele não demonstra, então o olhar clínico de um especialista é fundamental. Na verdade, desculpa até te interromper, mas assim, essa questão do exame é importante, porque quando eu falei da não mediada por IgE, tem muita percepção assim, ó, não adianta colher exame antes dos 2 anos, porque vem tudo falso negativo. Não é verdade. Se for a criança que, eu já tive criança que com 1 mês de vida fez reação porque precisou tomar uma fórmula, porque a mãe foi operada de apendicite, a criança recebeu a fórmula e imediatamente ela fez urticária e angedema. Quando eu colhi exame, veio positivo, porque era uma alergia mediada por IgE. A questão é que nesse primeiro momento, a grande maioria são aquelas não mediadas por IgE. E se o exame que eu tenho é só para mensurar IgE, o que me adianta esse exame? Então, essas não mediadas por IgE, o que eu tenho é história, e aquele acompanhamento que às vezes tem que ser semanal, a cada 2 semanas, para ver como que a criança vai evoluindo. Se vão aparecendo outros sintomas, como que está o estado geral dessa criança. É basicamente o papel, o instrumento é balança sempre, aquela avaliação antropométrica, não tem nenhum exame que substitua peso, estatura, e a conversa com a mãe, o relatório, às vezes a gente pede recordatórios mesmo, né, diários mesmo, que se faça por escrito, para não perder nada, para a gente ir acompanhando até fazer o diagnóstico. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Qual que é a chance de uma criança que desenvolveu nesses primeiros 6 meses de vida, né, uma alergia à proteína do leite de vaca, que é o principal alimento que ela ingere nesses primeiros meses de vida, né, desenvolver uma alergia alimentar a outros alimentos? Porque o que a gente observa muitas vezes é que quando a criança apresentou uma alergia alimentar, né, principalmente a alergia à proteína do leite de vaca, quando vai se fazer a introdução alimentar aos 6 meses, e aí pega muito para o nosso lado, alguns pediatras já orientam uma dieta hipoalergênica. E a mãe já vai dar aquela... Tem uma mãe até que ela dava comida para o bebê peladinho, porque ela já ficava olhando para ver se ia ter alguma reação, né? Então, assim, já compromete todo aquele relacionamento, né? Não começa pela fruta, porque a fruta... Queria que você contasse um pouco para a gente da sua experiência, né? Existe essa incidência, é direta, não é? É necessário essa dieta hipoalergênica? Muito obrigada pela pergunta.
Primeiro que assim, ó, começando, as crianças que fazem alergia nos primeiros 6 meses de vida são porque não foram amamentadas, muito provavelmente. Porque existem casos da criança que começa a fazer manifestação via o que a mãe ingere, sem dúvida que há. Mas ela é muito menos comum do que aquela que começa a fazer reação porque ela ingeriu a fórmula. Então, vamos preconizar aleitamento materno exclusivo até 6 meses. E justamente por causa disso, vamos imaginar que a chance das reações comecem a partir dos 6 meses, na grande maioria das vezes. Óbvio, a gente tem de todas as idades, mas na grande maioria das vezes pensando nessa questão de probabilidade. Se ela fez lá nos 6 meses, nos primeiros 6 meses, e foi realmente muito bem estabelecido que era uma alergia a leite, eu não tenho por que ficar protelando a introdução de outros alimentos além do 6º mês de vida. Que é o que eu estava falando anteriormente em relação a essa coisa de restringir como forma de prevenção. O que a gente fala é assim, ó, é uma criança que talvez eu tenha mais critério para introduzir os alimentos, eu não preciso introduzir vários grupos alimentares de uma vez só. E aqueles que a gente sabe que tem um poder alergênico um pouquinho maior, caso do ovo, caso do peixe, que sejam dados num dia sem outras coisas diferentes. Mas existem N trabalhos, assim, que mostram que se eu protelar a introdução desses alimentos, eu vou criar uma chance de sensibilização muito maior do que de tolerância oral. Em outras palavras, depois dos 9, 10 meses de vida, assim, a introdução de ovo e de peixe, principalmente, que é o que tem mais estudo, fala que as crianças que introduziram nessa fase mais tardia tiveram mais chance de serem alérgicas do que aquelas que introduziram logo nos primeiros. Não precisa ser tudo na mesma semana, claro. Mas, assim, a partir do 6º mês de vida e de acordo com a puericultura normal. Então, não. Tem alguns estudos que mostram que 30% das crianças fazem alergia alimentar múltipla. Então, mais do que um alimento. Existe essa chance. Mas não é por causa disso que eu vou protelar a introdução desses alimentos. Quer dizer, eu vou introduzir, se der problema, a gente vai parar. Essa introdução vai ser por grupos, deixando aqueles mais alergênicos que sejam introduzidos de uma forma mais isolada, mas eles não devem ser adiados. E vocês investem, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza as frutas, primeiro amassadas e depois os vegetais. E vocês invertem isso ou não? Continuam com as frutas e depois passam para os vegetais? Existe uma inversão? Não, é ótima essa pergunta também, porque assim, isso é muito regional. Você sabe que na Europa eles começam com cereais. Aliás, nos Estados Unidos é com cereais, né? Na verdade, na Europa é mais até com leguminosas, com outras coisas. E no Brasil, a gente sempre teve essa cultura de começar com fruta. O que não quer dizer que seja a única coisa que a gente pode fazer, que é o certo, mas assim, pelo paladar, também eu não vou rezar o Padre Nosso para o vigário, mas talvez pelo aquele paladar mais adocicado, talvez a aceitação seja melhor. Ok, assim, a nossa cultura, eu não vou questioná-la. Algumas crianças que a gente vê, às vezes até assim, sim, nos primeiros 6 meses de vida já apresentaram alguns sintominhas de alergia, a hora que a gente prossegue para as frutas, elas começam a dar problema. A gente inverte essa introdução. Não é que eu vou deixar para introduzir depois de 1 ano de vida. A gente começa com a papa, né? Com os legumes. 1, 2 dias depois deu certo, você coloca o outro e tal. E isso aí você vai introduzindo paulatinamente dessa forma. Mas é só uma inversão. E às vezes parece que só essa inversão acaba dando certo. De novo, caso a caso, né? Cada criança funciona de um jeito. Como nós recebemos só os problemas, né? Das crianças com dificuldades alimentares, então a história que nós ouvimos muito é isso, né? A introdução foi uma introdução hipoalergênica, já foi com muito medo, né? E o que você está dizendo, eu queria que todas as mães ouvissem muito, né? E até os profissionais, porque existe muito medo da introdução. Então, às vezes a criança teve um início muito ruim, aí a médica, né, o pediatra orienta uma introdução um pouco mais diferente e a mãe não expande. Por que ela não expande? Porque ela fica muito receosa, ela tem medo de pôr a salsinha. Não, porque a salsinha pode ser que dê uma alergia. Ela tem medo de pôr qualquer tempero com muito medo. E quando às vezes a gente prova a comida, né? Às vezes que fala, nossa, não tem como a criança comer isso daqui. O amassado realmente às vezes é muito palatável.
Enfim, E eu então, sempre falo assim, eu entendo aquele desespero, porque quem viu uma criança com alergia é assim, sim, a é gente tá... ruim, qualquer manifestação que seja. Ou a criança que não deixa ninguém dormir por 6 meses, ou Uhum, aquela mãe que abre a fralda e vê um laivo de sangue. A partir daí eu falo que todas as fraldas eles fazem assim, para ver sim, se tem alguma coisa lá no meio e bota água oxigenada e faz. Então sim, vira um estigma aquilo lá. Mas vira. realmente, assim, nada como ir à fonte para saber o que é mito, o que é realidade. Então, Uhum, esses temperos, a chance de dar alergia é próximo do zero mesmo. E uhum, realmente fica muito mais adequado. Vamos por nós, né? Assim, quem que uhum. consegue comer a mesma coisa, aquela coisa sonsa, né? O tempo inteiro, assim, não dá mesmo. A criança vai recusar. É uma das coisas que eu acho super importante falar mesmo. Uhum. E essas crianças, nós temos algumas crianças que têm alergias múltiplas realmente, né? Que têm alergia a vários grupos. Existe uma incidência sobre isso? Essas crianças já mostram nos primeiros 6 meses algum sinal de que isso possa acontecer? Existe uma herança genética, uma hereditariedade? Como a gente pode ficar um pouco mais atento a esses É, sintomas? essa estatística apareceu num estudo recente dos Estados Unidos, mostrando que 30% das crianças tinham alergia alimentar múltipla, mais do que um alimento. O que a gente vê? Por exemplo, na dermatite atópica, que quando é na forma grave, tem uma relação com a alergia alimentar. Aquele eczeminha isolado dificilmente vai precisar tirar leite ou alguma coisa, porque tem outros fatores, né? Muito multifatorial. Mas vamos lá. Dermatite atópica ou algumas alergias do trato gastrointestinal, que geralmente são múltiplas. A gente vê que a questão da gravidade dos sintomas tem muito a ver, sim. Então, aquela criança que já começa a apresentar sintoma via a proteína que a mãe veicula pelo leite materno, tem uma chance de ser um pouquinho mais ampla essa alergia. A Uhum. gravidade dos sintomas, a disseminação dos sintomas também, né? Quando a dermatite atópica, por exemplo, é muito disseminada. Tem uma doença, uma manifestação, um fenótipo da alergia alimentar que está aumentando bastante, que é a esofagite eosinofílica, e que, você sabe bem, né? E que cursa, assim, às vezes são vômitos, são refluxos muito exacerbados, porque geralmente esse refluxo fisiológico, quando a criança completa 6 meses, ela começa a ficar sentadinha e ela começa a comer alimentos sólidos. Então, o refluxo, a fisiopatologia do refluxo acaba, né? Porque gravitacionalmente está indo mais para baixo. E não Claro. é só a coisa líquida e fora que ela, enfim, não fica o tempo inteiro deitada. Mas é um sinal, assim, quando esses sintomas pioram, a hora que a gente começa a introduzir alimentação sólida, fica de olho que isso pode ser esofagite eosinofílica, que é outra coisa também que geralmente é múltipla. Apesar do leite responder por 70% das vezes, né, dos alimentos, mas não raramente a gente vê outros alimentos concomitantes. Então, sim, Patrícia, assim, parece que está aumentando. A tendência nos Estados Unidos já vem essa coisa mais múltipla. Eu falo que a gente segue eles em vários aspectos. O de número de alimentos é uma coisa que eu já percebi no consultório e o tipo de alimento. Por exemplo, a alergia a amendoim e castanhas. Eu fiz um trabalho agora, aumentou 5 vezes, isso na minha casuística, né? Nos últimos 5 anos. Então, é assim, eu falo que a alergia alimentar não é nada estático, né? Realmente a gente está mudando os fenótipos. Esofagite eosinofílica é uma coisa de 10 anos para cá. E a prevalência está, assim, subindo que nem a curva do coronavírus, né? Eu falo. E outras manifestações, até a idade dos pacientes está mudando. Então, alergia a leite, por exemplo, era uma coisa única e exclusivamente da infância, até há pouquíssimo tempo. Cada vez mais eu estou tendo relatos de pacientes adultos que começam, ou a história natural, porque geralmente elas passavam ainda na infância, cada vez mais a gente está vendo adolescente, né, que está fazendo anafilaxia por leite. E ao contrário também, castanhas, amendoim, que era uma coisa que começava muito mais tardio, assim, mais no adulto, isso para mim é quase semanal, assim. Eu vendo uma criança cada vez mais jovem, 1, 2 anos de idade, fazendo reações cada vez mais graves, indo para UTI, com quantidades cada vez mais ínfimas. Então, é extremamente dinâmica essa alergia, essa doença. Uhum. Os casos de esofagite eosinofílica são até frequentes, né? Porque muitas dessas crianças
mesmo quando se é feito o tratamento para a esofagite, a gente sabe que é uma doença crônica, que é uma doença que vai ser sempre, vai ter que ser olhada de uma forma especial, mas nós temos dois problemas, assim, no instituto, quando nós recebemos essa criança, né? Primeiro, as experiências negativas que ela vai tendo, e muitas dessas crianças não sabem verbalizar o que elas sentem. Então, por exemplo, nós já tivemos o caso muito interessante, até a mãe, né, que ele dizia que tinha, como ele falava que tinha rabo no arroz. Tem rabo nesse arroz, tem rabo nesse arroz. Ele entrou num clima de desespero, né? E quando foi se descobrir, ele tinha uma esofagite eosinofílica muito intensa. Só que ele não conseguia verbalizar. Patrícia, mas eu acho que essa é uma das doenças que a gente tem mais interface. Porque a esofagite eosinofílica, assim, para quem não sabe, né? Para quem está ouvindo e não sabe, esofagite nada mais é do que uma inflamação, então, nessa parede esofágica. E eosinófilo é uma célula que é muito abundante nos processos alérgicos. Na infância, a alergia alimentar é um dos grandes problemas, uma das grandes etiologias para a esofagite eosinofílica. E dentre os alimentos, o leite é o grande vilão, apesar de ter muita chance de ser multifatorial. Ou seja, é uma inflamação alérgica, de fundo alérgico. Inflamação alérgica do esôfago, perfeito. Definiu bem. Então, o que acontece? O lactente, quando ele tem a esofagite, seja eosinofílica ou por refluxo, o que acontece? Todo mundo já teve azia alguma vez na vida e sabe o que dói a hora que passa. Então, o que acontece? Ele começa a se curvar, ele se joga para trás cada vez que ele mama, né? Ele rejeita as mamadas. Isso poderia ser no pequenininho. Aí, conforme vai passando o tempo, o que vai acontecendo? Dói, ele cria aquela memória de dor para comer, ele começa a recusar. E isso que você falou do rabo de arroz, eu também ouço várias dessas. Tinha quando eu estava lá no ambulatório da Unifesp, uma criança, a avó referia bem, ela falava assim, ela só come fiapos. Porque a recusa alimentar nessa faixa etária, os 2 primeiros anos, é o grande sintoma dessas crianças. Porque, coitadas, elas têm disfagia, dói. Aí, a partir daí, eu posso ter só isso, sem ter vômito, sem ter outros sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. E tudo isso sem melhora com omeprazol, que teoricamente, se fosse um refluxo convencional, melhoraria. A criança que, por exemplo, tem uma facilidade muito maior de ingerir alimentos pastosos ou líquidos, mas que rejeita a carne com farofa, né? Coisas maiores. Até porque talvez aquela inflamação já está diminuindo a luz do esôfago e dói para passar. E a criança que toma muito líquido durante a refeição, porque é como se estivesse colocando para baixo mesmo aquele alimento. Então, tem muito, assim, tem vários sintomas mesmo, e muitos deles a gente acaba realmente, assim, vamos ver a opinião da Patrícia, porque será que é disfagia? Por que essa criança não quer comer, né? O que está acontecendo? Por isso que eu acho extremamente importante, porque é uma interface muito grande nossa com vocês. Sim, porque muitas vezes os pais, quando chegam para nós, eles falam assim, não, mas ela não tem nada, ela só não come, ela só tem uma recusa, né? Exatamente. Mas, bom, a recusa já é um maior sintoma, né? Então, a gente sempre tem que olhar para as causas orgânicas como o primeiro fator, antes de achar que é comportamental. Ela está querendo dizer alguma coisa para a gente, né? E aí, a gente tem um amigo em comum, né? Que é o Ricardo Toma, que ele fala sempre para a gente... Um irmão. Um irmão em né? comum. Ele diz assim, sempre, não basta só perguntar o que, tem que perguntar como essa criança come, né? Porque a gente teve casos de uma criança de 5 anos, a mãe também médica, é muita coincidência, mas uma criança de 5 anos que nunca tinha tido nenhum tipo de outra reação, né? Que tinha tido uma introdução alimentar já com padrão de recusa, sempre uma criança difícil e tal, nunca tinha feito uma endoscopia porque não tinha nenhum sinal, não tinha alteração de peso, nada. Só que quando chegou aos 5 anos sem comer, já tendo passado por todo quanto é tipo de tratamento comportamental, nós falamos, só nos resta investigar. A mãe brigou com o pai, que é médico também, porque não queria submeter a menina a um exame, a hora que fez, na hora. Né? Então, ela já tinha toda uma remodelação e um padrão alimentar que, quando você olhava, tinha pastoso, tinha muito líquido, tomava mamadeira ainda. E os alimentos que ela aceitava, por exemplo, se ela aceitava um biscoitinho de polvilho, ela tinha que passar na manteiga. Para dar uma... Para escorrer. Tudo tinha que ser... escorregar. Para escorregar. Então, aí depois, pequenos pedaços,
a carne ela era obrigada a comer 2 vezes por semana, porque a mãe obrigava, então ela cortava uns micro pedaços, não é? Super comum isso. E aí o que acontece é que a criança começa a não comer bem, e aí que começa? Não, o leite vai bem. E o leite, que é o grande vilão, ela toma bastante. Então já tá ruim, só piora, né? Exatamente. E aí vem vocês e dizem pra gente, né? Precisa tirar o leite. A gente... Porque os biscoitos são com... Às vezes eles comem só os biscoitos que esfarelam, né? E gostam muito do... E aqui, doutora Renata, estão perguntando, e qual o tratamento para esofagite ou eosinofílica? Então, esofagite eosinofílica é uma doença chata hoje, porque a gente tem que mexer com a alimentação. Como disse a Patrícia, é uma doença extremamente recidivante. Mesmo que a gente controle os sintomas com remédio, com a dieta, que eu vou falar agora, assim, melhora e depois ela volta a piorar. Existem vários tratamentos, assim, em investigação com imunobiológicos. Então, eu vejo uma excelente perspectiva para a esofagite eosinofílica, mas não é para agora. O de agora, o que a gente tem é dieta de restrição, que geralmente o leite tá? A gente faz a dieta de restrição do leite em 70% das vezes, aí avalia para ver se não precisa mexer em outros alimentos. Quanto menos a gente ampliar essa dieta, melhor. E o tratamento medicamentoso, pelo menos intermitentemente, a gente precisa, porque tem uma inflamação que, se eu não tratar, esse esôfago faz uma inflamação que começa a estenosar, que a gente fala. Tem alguns pacientes que precisam fazer até aquela dilatação esofágica, porque fibrosa. E aí, Patrícia, até você falou uma coisa muito importante, assim, o protelar o diagnóstico, às vezes por dó de fazer endoscopia, causa muita coisa ruim, porque quanto mais eu demoro para instituir o tratamento, maior essa chance de fibrosar e pior o prognóstico. Então, tão logo eu tenho essa suspeita, é claro que a gente não fica saindo por aí fazendo endoscopia de todas as crianças, mas quando eu tenho essa suspeita, é muito importante que se faça. E muita gente fala assim, mas não dá para tratar sem fazer? Eu preciso daquele parâmetro inicial, até para depois acompanhar essa evolução. Mas, enfim, voltando à pergunta, assim, é a dieta e o tratamento é realizado por meio do corticoide, que é o mesmo corticoide que a gente utiliza para asma. Só que na asma a gente usa aquele espaçador. Isso quando é o caso de spray, né? E no caso da esofagite eosinofílica, ou a gente fala para fazer o remédio diretamente na boca, né? Que seria o jeito errado de fazer para asma. Então, aperta e engole. Ou existem algumas cápsulas, que aí a gente tem que diluir em algum veículo viscoso, que seria a manteiga do teu biscoito, justamente para ir grudando assim na parede do esôfago quando engolir. Os pais têm muita resistência por realizar a endoscopia, pela sedação, pelo medo. Então, a gente também encontra, não, como você falou, às vezes o próprio médico fala, mas não dá para tentar um tratamento sem. Então, isso é muito frequente, principalmente nos pequenos. Né? Mas você sabe que, assim, eu sempre falo para os pais, eu estou fazendo isso, sei lá, há trocentos anos aí, eu nunca vi uma reação, algum problema na hora da endoscopia. É muito mais assim, claro, ninguém quer ver o seu filho entubado, obviamente, assim, não é um processo, é uma coisa mais invasiva do que um exame de sangue. Mas, não, assim, se for realizado por profissionais experientes, é um exame extremamente tranquilo. Puro. Estão perguntando aqui se a criança com esofagite eosinofílica gosta de comer amassadinho. Elas têm uma tendência a comer mais o pastoso, aquilo que escorrega, porque ao passar no trato, né, ao passar no esôfago, está inflamado, então causa dor, desconforto. Né? E a gente fala, o diagnóstico precoce é fundamental, porque o que acontece? Se cada vez que essa criança deglute, ela sente dor e desconforto, ela registra isso. Então, comer é péssimo, né? E aí vem o padrão de recusa, que é só tomar o leite no sofá, deitadão, né? Porque a gente facilita, aquilo escorre, né? E sacia. E aí nós temos o grande desafio de fazer com que essa criança volte a aceitar os alimentos para ela perceber que não dói mais. Porque agora ela recusa, e por recusar, tendo sido tratada, ela não sabe que não vai mais doer. Né? Exatamente. Dependendo. Tinha uma criança que nós atendemos. Olha, de novo, tu lembra todas as mães médicas que vão lá no instituto. De novo, uma outra mãe, ele colocava o alimento na boca, ele aprendeu a mastigar, ele deixava o bolo pronto. Renato, ele cuspia na mão da fono, era até a Michelle, uma fonanda, ele cuspia o bolo pronto.
mas ele não engolia. É isso mesmo. Tanto pânico de deglutir, ele era um pequenininho, devia ter 2 anos. E aí ele né, atrasou toda a entrada, a mãe né, forçou porque achava que não era possível, todo aquele processo que você já conhece bem. E ele foi criando essas resistências, ele nauseava, começou a vomitar para evitar o alimento, aí a coisa foi piorando. E quando ele chegou para a gente, já em tratamento, nós fomos aproximando, ele começou a demonstrar interesse, ele ia levar a boca, mas ele não deglutia o sólido. E aí a gente fotografava, né, e discutia nas reuniões, olha, a gente punha a mão, ele devolvia, o pão estava pronto, mas ele não engolia. Olha, foram meses e meses e meses até que ele criasse a confiança. Então, esse diagnóstico para nós é fundamental. Fundamental. E o que eu falo assim, talvez essa coisa multiprofissional é imprescindível, porque ao mesmo tempo, assim, que eu não faço o seu trabalho de jeito nenhum, assim, né? Eu não consigo ter isso, mas ao mesmo tempo que eu falo assim, ó, se eu desinflamar, talvez assim, se ele conseguir comer 1, 2 vezes e ver que ele não está sentindo aquele incômodo, talvez ele vá aceitar melhor essa alimentação depois. Então, essa interface é fundamental. É fundamental. E isso que a gente percebe muito, assim, tem uns que vão mais fácil, outros mais difíceis, tem muito a ver com o temperamento da criança, né? Sim. Então a gente compara sempre assim, eu uso sempre esse exemplo nas minhas aulas. Eu bato o carro, sofro um acidente, fiquei tão traumatizada que eu nunca mais quero pegar, não quero mais dirigir. Eu só vou andar de Uber, eu não vou mais dirigir. Tem gente que bate o carro está em frangalhos e vai até o mecânico e tudo bem. Então, isso também, pelo que a gente estuda na relação dos alimentos, da memória, né, do comportamento, tem muito a ver com a criança. Tem crianças que têm essa memória e não vão mais ter uma certa inflexibilidade e nunca mais vão aceitar. Né? Exatamente. Outras que são mais flexíveis, que a gente consegue levar melhor, e aí vão. Então, tem muita exatamente isso. E eu não sei se você concorda comigo, assim, que quanto mais cedo começa os sintomas, né? Porque as crianças geralmente... esofagite eosinofílica era uma coisa que quando eu aprendi... não vou ficar falando datas, né? Para não ficar... era uma doença de pré-escolar e escolar. E agora, cada vez mais, a gente está fazendo diagnóstico em lactente. Talvez porque sempre teve, hoje a gente está conseguindo fazer mais endoscopia ou relacionar mais as doenças do refluxo mais importantes com a esofagite eosinofílica. Então, eu vejo assim que quando essa criança já começa com sintoma lá no aleitamento materno, e aí depois fica, né, durante a introdução da alimentação sólida, tudo, a chance dessa recusa alimentar é muito maior do que a esofagite eosinofílica que começa depois de uma certa idade, né? Sim, claro. Quanto mais cedo, mais registros essa criança vai fazendo com relação. Então, quando você pega, né? Muitas mães também criam essa falsa crença de que, agora acabou, vai começar a introdução alimentar e ele não aceita, né? Apresenta já recusa, tal. Então, muitas vezes as vivências, as memórias dele foram tão duras durante as mamadas, ele sentiu tanto desconforto. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Quando vai introduzir, ele vai achar que vai ter aquela mesma situação, né? Eu queria ficar conversando aí até acabar, mas eu só queria mostrar... Eu tô sem noção de tempo, eu não sei nem quanto tempo a gente já tá falando. Não, ainda temos um tempinho. É que perguntaram aqui sobre as questões gastrointestinais. E aí eu queria também, se você pudesse falar um pouco sobre FPAS, que não é muito comum, não é muito frequente, poucas pessoas falam, e que tem um comprometimento intestinal importante e que também pode ocasionar uma dificuldade alimentar. FPAS é uma síndrome, e no inglês é Food Induced Protein Enterocolitis Syndrome, que quer dizer síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar. Ela é uma coisa relativamente nova que está sendo cada vez mais publicado, que o número de casos também está aumentando. Como que é a manifestação? O leite e a soja são os principais vilões, mas essa acomete alimentos sólidos também. E por incrível que pareça, o arroz é um dos alimentos mais relacionados. O arroz, que era uma coisa que até há pouco tempo a gente utilizava como controle negativo, né, de trabalho. Mas, enfim, pode ser relacionado com carne. Eu já tive pacientes com frutas, filhos de médica também, com frutas. E aí, como que é a sintomatologia? A criança ingere e fica tudo bem.
depois de 3, 4 horas, a criança começa com vômitos, mas assim, vômitos incoercíveis a ponto de desidratar, de ir para o pronto-socorro com choque hipovolêmico e às vezes ser considerado como séptico. É um quadro muito feio, muito grave. A chance de ser só leite é maior, mas, bem como a Patrícia falou assim, pode ter realmente múltiplos alimentos envolvidos. E aí, apesar desse quadro horroroso, assim, é um quadro que é autolimitado até por volta de 5 anos, mais ou menos, as crianças acabam com a doença. Mas, enquanto não acaba, o que eles precisam fazer? Dieta de restrição. E que é bem ampla, às vezes eles precisam ficar com fórmula de aminoácido exclusivo, né, por um tempo, para ir dando tempo para a gente ir considerando os testes de provocação oral para ver o que dá para ir introduzindo. Então, justamente por causa disso, é mais uma das doenças que, né, fica com uma restrição e bem naquela fase que, enfim, eu preciso. Ou seja, não é só pela memória de dor que é difícil colocar comida depois, né, Patrícia? É o fato de não ter introduzido na época certa também, né? Na época certa. Então, a gente sabe que tem as janelas de oportunidade. Então, a Isso. criança precisa aprender, né? Precisa ter contato com os alimentos, precisa aprender a mastigar. Aí, a criança não aceita sólido, a mãe mantém o pastoso. Aí, quando vai entrar... Então, expõe. O grande problema que nós temos das crianças alérgicas são, assim, o medo da exposição aos alimentos. A mãe restringe muito. Às vezes, o médico fala... pode começar a fazer o teste de provocação oral, né? Aí a mãe fala, ai, não, Fê, não, é que eu vou viajar esse fim de semana, na semana que vem eu faço. Aí fala, mas doutora já pediu, você já fez? Ai, eu não comprei. Então. Esqueci. Nossa, isso muito. Eu atendi um caso essa semana, a mãe de Salvador, de novo. Falei, mas começou. Não, mas eu fui preparado forte, dei tudo que ela queria. Eu falei, mas não é assim. Essa época do coronavírus, então, que eu tô ouvindo. Então, agora nessa época do coronavírus, não dá para introduzir, doutora. Tem que esperar o coronavírus. Vai que acontece alguma coisa. Essa falou, vai que acontece alguma coisa, eu tenho que levar no hospital. Não, melhor não, melhor não. Então, existe esse medo das famílias, porque já vivenciaram situações muito difíceis. Sim. Não é? E você falando do arroz, eu nunca vou me esquecer. Quando eu comecei a estudar, eu estava num serviço e chegou o caso de uma mãe que era médica e falou que a criança tinha tido reação ao arroz. Eu sei que um olhou para a cara do outro e falou... Dor. Tá, acho que não pode ser. E aí a gente começou a estudar, eu liguei para o Toma, comecei a conversar com ele, ele falou, não, pode ser a FIPAS, aí que eu também não conhecia, né? E aí que eu comecei a estudar, e aí comecei também a receber, né, depois do Instituto, crianças, né, que acabam sendo encaminhadas por vocês, que têm essa manifestação. Então, e é muito também pelo relato da família, né? O que é difícil também, porque as mães começam a achar que qualquer sintoma é por conta de algum alimento. Exatamente. E, por exemplo, a FPAS, ela é uma não mediada por IgE. Então, eu não tenho nenhum exame que vai me fazer o diagnóstico. É bem isso, assim. Eu preciso conversar, às vezes, várias vezes, para eu conseguir chegar no diagnóstico, e às vezes só com teste de provocação oral. Agora, para fazer teste de provocação oral com uma criança que fez um choque hipovolêmico, né? Eu preciso estar bem convencida, assim, de que vale a pena. Fazem até no hospital, não é? Por segurança. Só no hospital, não, só no hospital e a criança fica internada de um dia para o outro, porque as reações podem acontecer até 8 horas depois. Então, esse é uma particularidade, né? Não é, eu falo que não é uma alergia alimentar clássica. Aliás, eu falo que a esofagite eosinofílica também não é. Aliás, eu falo que hoje em dia os pacientes não leem mais o livro. Sabe aquela coisa assim, ó, de comer, apresentar com 3 a 5 anos acaba? Não existe mais nada disso. E daqui um ano, quando a gente for repetir essa live, também vai estar tudo diferente. É extremamente dinâmico, incrível. Agora, a boa notícia é que a maior parte, não sei se a maior parte é uma palavra boa, mas assim, grande parte principalmente das alergias à proteína do leite de vaca, depois de uma certa idade, elas tendem me explica um pouco isso, Arthur. Então, as não mediadas por IgE, aquelas do trato gastrointestinal, elas passam até 2 anos de idade, assim, em 90% dos casos. Aquelas que talvez mais assustem, que é o sanguinho nas fezes, né, que é a proctocolite, eu falo para as mães, olha, ajoelha, reza e agradece, porque de todas as formas de alergia, pode ser aquela que dá mais susto, porque sangue é uma coisa que assusta, mas tem uma história natural muito benigna. 50% com 1 ano, 90% com 2 anos.
As outras, assim, que tem o trato gastrointestinal, exceto esofagite eosinofílica, geralmente elas são mais efêmeras, passam rapidinho, até 2, 3 anos de idade. As mediadas por IgE que estão pegando a gente de surpresa, porque até uns 10 anos falava-se que 85% das crianças perdiam alergia entre 3 e 5 anos. Isso foi para 5 a 7, e aí agora cada vez mais a gente vê crianças chegando na adolescência, às vezes fazendo anafilaxia. Então, é mais uma das características, não são só os fenótipos, as manifestações que estão mudando, mas a idade para adquirir a tolerância oral. E o número de alérgenos envolvidos, né? Porque aquela coisa do leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar já deu, assim, vazão para banana. Banana é uma fruta que eu tô vendo um monte, é campeão de audiência. Isso com a Deixa Banana no Instituto, vários. Muito. Gergelim, as sementes de uma forma geral. Aliás, nos Estados Unidos, eles trocaram a soja pelas sementes, né? Entre os Big Eight lá, porque tá dando bastante. E sementes de gergelim, de girassol. Bom, o boom dessas castanhas amendoim, porque de fato a gente aumentou, né? Eu sempre falo assim, quando eu dou aula, nós que temos mais de 25 anos, né, Patrícia? Mais ou menos por aí, assim. Você lembra de ter kiwi na sua fruteira na infância? Kiwi é um dos exemplos, né? E mesmo castanha. Avelã não era uma coisa de Natal? A gente tinha barrinha de cereal? Não tinha. E assim, essa alteração de hábitos alimentares, tudo isso, assim, faz parte, tá mudando mesmo, né? O contato com as proteínas, com o tipo de proteína. Eu não sei se daqui 10 anos a gente não vai ser alérgico aos transgênicos, por exemplo, né? Porque o contato, a sensibilização vai acontecendo e de repente explode. Enfim. Tem duas perguntas aqui. Alergia tem cura? E se a alergia alimentar tem manifestação respiratória? A alergia tem, assim, ó, a única coisa que eu falo que é 100% de tratamento é dieta de restrição. Para leite e para ovo, existem bons tratamentos para dessensibilização, mas lembrar que dessensibilização não é cura. É como se fosse um condicionamento do seu organismo para entrar em contato com aquela proteína e não fazer reações. Ela é muito bem indicada para crianças, sabe que tem alergia a leite, de passar na prateleira dos laticínios, por exemplo, do supermercado, já faz reação. Então tem que ser reação grave, a criança tem que ter mais do que 4 anos. E precisa fazer com um profissional experiente, assim, porque pode fazer reação, inclusive, durante o período de indução de manutenção. E aí tem que ficar comendo diariamente aquilo, porque se ficar sem comer um tempinho, quando voltar a comer, pode fazer reação até mais grave. Então, é excelente para essas situações, mas não deve ser encarada como uma forma de tratamento definitivo. E a gente tem bem protocolado de leite e ovo, e as outras não são tão nem tão seguras e nem tão com resultados tão bons. Então, por enquanto, que a gente tem realmente é dieta de restrição. A outra pergunta eu esqueci que você tinha falado, Patrícia. Se a alergia alimentar tem uma manifestação, pode ter uma manifestação respiratória. Olha, quem me acompanhou, essa semana eu tive um probleminha com uma imprensa que publicou um estudo assim, ó. Um estudo não, né? Uma matéria. Prevenção da Covid-19, prevenção de asma em Covid-19, tira o leite. Eu surtei, assim, na hora eu fiz um posicionamento lá da ASBAI, a gente entrou em contato com o jornal, assim, disseminou nas redes sociais, porque isso foi um descalabro. Então, assim, ó, tirar o leite como forma de prevenir asma, rinite, acaba. Não existe isso, gente. Existe, sim, assim, algumas ideias da população que o leite aumenta muco. E desculpa se alguém está me ouvindo e acredita nisso, mas não tem nenhum estudo que justifique isso. Então, de fato, assim, o leite, a alergia a leite, de uma forma geral, tem diferentes manifestações clínicas. Mas a asma, a rinite, de forma isolada, ela não é pela alergia a leite. Existem ácaros, existem infecções respiratórias, existem outros tantos motivos para isso. Não tira o leite daquela criança que só tem asma e que não tem nada gastrointestinal, não tem nada cutâneo,
Não dá, gente, não é. Não, É um mito, é um é mito. mito, e é um trabalho de formiguinha que a gente faz para falar, sabe? Nem infecções de repetição, não é, nem autismo, nem nada disso que se fala, né? Assim, não tem, o leite não é. A gente sabe que está aumentando, mas não é tudo isso assim que se coloca. Uhum. É, o leite, de repente, virou um grande vilão, Para não é? tudo, até Pra tudo. depressão é relacionado com leite, qualquer É, coisa. meu pai, que é mineiro, que criou a gente a base de leite, que foi criado em ovo, essas coisas. Ah, que nada, claro, mas assim. E uma última pergunta, se eu posso aproveitar aí da sua expertise, do seu conhecimento. Muitas famílias chegam para a gente e falam assim: eu já fiz todos os testes, doutora, já fiz aqueles de furinho no braço, já fiz aquele de muco nas fezes, ela não tem nada. E como que é esse teste, o prick test, o quanto ele mensura se a criança tem ou não uma alergia? Ele é realmente fidedigno? É um bom exame? É um bom balizador? Boa. Então, Balizador? assim, tá certo. Para as alergias mediadas por IgE, a gente tem então essa forma de medir IgE, que pode ser tanto na pele, que são aqueles furinhos mesmo, a gente coloca os extratos comerciais, pega uma lancetinha, faz um risquinho, e aí se aparecer a pápula, quer dizer que eu tenho anticorpo. Vou entrar no mérito do que é um exame positivo. Então, ela pode ser ou na pele ou no sangue, que o pessoal popularmente chama de raste. Tem um Ah, nomezinho uhum, mais moderno para ele, né? Que seria a fluorescência enzimática ou IgE específica. Mas, enfim, existe uma dúvida sobre quando eu posso pedir um, quando eu posso pedir outro. Para as crianças que não têm dermatite atópica, que a gente confia na reatividade cutânea, ele pode ser realizado. Ele não pode, a criança não pode estar usando antihistamínico e só pode ser feito pelo alergista. E a parte boa é que em 15 minutos a gente vê o resultado. De uma forma geral, para o médico não especialista, e até assim, porque eu tenho um valor absoluto que é interessante para eu acompanhar ano a ano, aí eu posso fazer no sangue. Agora, por que eu falo tanto de interpretação? Porque se vem negativo, eu não descarto aquelas alergias não mediadas por IgE. E se vem positivo, 50% é falso positivo. Principalmente quando o valor é baixo, tanto da pápula quanto do exame de sangue. Então, isso precisa ser muito bem interpretado à luz da história clínica, porque o positivo não confirma 100% das vezes e o negativo não descarta 100% das vezes. Então, só que assim, quando eu tenho a história clínica bem convincente, mais o teste positivo, ótimo, fechou o diagnóstico. Eu tenho aquele valor lá que eu posso ir acompanhando anualmente para ver se está baixando, se está ficando na mesma, se está, enfim, está aumentando. O que é que assim, ó, esses de IgE, eles têm que ser bem interpretados, mas eles têm o seu papel. Acontece que tem um raio de exame no mercado que chama, tem vários nomes, mas é para mensuração de IgG. IgG não serve para nada, nada na alergia alimentar. IgG, ele está presente quando eu tenho tolerância às duas, que comemos tudo. Se a gente colher IgG, vai vir positivo para um monte de coisa. E aí, assim, faz-se aquela coisa de dezenas de alimentos, vem tudo positivo, e aí o que eu vejo de criança com dieta ampla, restrita, por causa desse teste, eu quero morrer. Eu não sei mais fazer cara de paisagem quando eu vejo isso. Alguns casos do tipo, eu tive um menino de 4 anos que fez um negócio desse, tiraram tudo, não repuseram nada. O menino só um estava minutinho, pulando Renata, só um corda. minutinho, eu vou ter que acionar uma Eu vou coisa. falando. O menino Continua. estava pulando corda, fez fratura espontânea de fêmur por falta de cálcio. Então, isso é uma disparidade. Isso é um absurdo. Isso eu falo assim, eu estou falando para você, mas eu falo em congressos, eu falo em trabalhos, é bem explícita a minha opinião. Isso beira o crime. E eu já cansei de escrever cartas via ASBAI, via pessoa física para o Ministério Público, porque eu não sei por que existe isso. Muitas pessoas falam, não, é para intolerância pode ter algum papel, nem para intolerância. E não é a Renata Coco que está falando assim, isso é consagrado em qualquer estudo decente, medicina baseada em evidência, esse teste de IgG não tem papel algum para diagnóstico e muito menos para ficar se norteando dieta de restrição. Essas dietas restritivas são terríveis.
E para a criança que está aprendendo a comer, para a criança que precisa estabelecer uma relação positiva, a mãe fala, não pode, não, isso não pode, isso não pode. E aí ela chega para a gente, às vezes maiorzinha, fala, não, eu não posso comer. Né? Minha mãe falou que é perigoso. Você Falou que eu cria tenho isso ainda. reação, que eu posso morrer. Eu falo, É um meu... estigma. Vai tirar isso depois. Haja Não, a terapia. criança registra, ela cria uma relação de muito medo com a criança, né? De restrição. Nós temos casos assim que as crianças criaram, né, por conta dessa falta de conhecimento, dessa falta de orientação adequada, que é desastroso para a relação. Desastroso. Porque a gente precisa de um momento de harmonia, no momento da refeição, de um momento de tranquilidade, né? Que ela cria uma relação. Se motive a comer. Agora, se ela enxerga o alimento como um perigo, se ela tem que tipo, tirar a roupa para comer, para a mãe ficar olhando, então perdeu o contexto. Que prazer que vai ter na hora da alimentação. Que prazer é esse? Fica todo mundo em volta olhando, né? Então a gente sabe que tem casos muito graves mesmo, nós recebemos casos gravíssimos, mas também temos outros que são muito falta de conhecimento e informação. Uma última pergunta que pediram aqui. Qual é o teste para diagnóstico de doença celíaca? Existem alguns anticorpos, né? Que é o anticorpo para antitransglutaminase, antigliadina, mas o que estabelece... Existem alguns painéis genéticos também, né? Que quando o negativo afastam, mas o positivo às vezes pode ser falso positivo. E o que de fato estabelece o diagnóstico é a endoscopia. Só que para fazer endoscopia precisa estar na vigência do glúten, porque senão vai estar com uma mucosa maravilhosa lá. Então, mas antes de fazer isso, realmente precisa dessa investigação para a doença celíaca, ela é um problema com glúten, mas ela não é alergia. O mecanismo imunológico é outro. E é lifelong, né? É pro resto da vida. É pro resto da vida. Bom, nós recebemos muitos elogios aqui, você, né, pelo tema da live, um tema muito atual, pediram para gravar, que querem assistir de novo. Mas acabou já? Tá gravando. Não, mas acabou já? Não. Pediram, qual é a sigla do FPAS? É FPIES. F é Food, FI, Protein, ES. Isso. FPIES. Isso. Isso aí. FPIES. FPIES. FPAS. É isso que é a tradução é o nome exato da. Isso aí. Isso. Eu acho que é isso. Já colocaram aqui a melhor médica do mundo. É porque ela é amiga. Ela é paciente que virou amiga. Ana Tereza. Eu não vi nenhum. Tá o nome dela aí, olha lá. Não tem como. Aqui perguntaram. Acho que não foi respondida a pergunta do início. Qual a chance de uma criança de 6 meses que possui alergia alimentar à proteína do leite apresentar alergia a outros alimentos? Entendi. Existe, mas não é por isso que a gente protela a introdução, né? Acho que a gente pode resumir assim. Não é por isso que existe, mas não é por isso que precisa. Perguntaram também qual a chance da alergia alimentar trazer problemas gastrointestinais, inflamações. Boa pergunta. Não tem, assim, uma coisa totalmente estabelecida, né? Por exemplo, se a alergia alimentar vai predispor mais a doenças inflamatórias intestinais, tipo doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Eu já li algumas evidências, mas não dá para fechar isso. Por exemplo, que o contrário poderia ser. Então, a doença de Crohn, você tem uma permeabilidade maior da mucosa intestinal, aí você absorveria a proteína mais íntegra, e isso levaria a uma alergenicidade maior por causa da apresentação da proteína, né? Mas, assim, não é nada super estabelecido. Você sabe uma coisa que eu acho importante falar? Eu não sei se eu vi alguma coisa aí, mas a gente está falando bastante de leite, de intolerância e tal. Eu não expliquei, não sei se é claro para todo mundo que alergia a leite, a gente está falando da proteína, né? Caseína, alfa-lactoglobulina, beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina. Isso é uma parte do leite, a proteína. A outra parte do leite é o açúcar, que é a lactose. A lactose, quando ela não é quebrada, ela vai chegar íntegra no cólon. E aí,
ela, para ser digerida, ela vai sofrer um processo de fermentação que vai encher de gases aquele cólon. Então, o intolerante à lactose é aquele paciente que tem gases, diarreia, né, aquela distensão abdominal, aquele mal-estar, e que ele vai bem, a grande maioria pelo menos, quando consome produtos com baixo teor de lactose, que é totalmente diferente do alérgico a leite, que se tirar só a lactose, vai continuar fazendo reação. E aí, assim, é bastante confundido por aí as duas coisas. Por isso que a gente vê bastante gente falando de alergia à lactose. Ou seja, se a alergia é só para proteína, não deu para fazer alergia à lactose, né? Isso aí ficou claro. E tudo, assim, o diagnóstico, o tratamento, o prognóstico é completamente diferente dos dois. Então, acho importante, assim, intolerância à lactose é uma coisa muito mais comum. Você viu o que eu estou segurando, né? É uma adrenalina. Eu falei, dá que precisa aprender, mostrar o que é uma EpiPen. Eu já